Então, como nossa irmã Nilza já falou conosco, hoje quem vai compartilhar os seus estudos é o nosso irmão José Quirino. Ele é do Centro Juvencio de Araújo, que fica também lá no centro, né, de São Francisco. Mas ele também é um pouquinho daqui da nossa casa, sempre falo isso, né? Então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que ele possa compartilhar conosco tudo aquilo que ele estudou e que com certeza será necessário para cada um de nós, para que quando nós sairmos daqui, a gente possa sair em paz, com as nossas consciências mais tranquilas, mais asserenadas, mais fortalecidas e com mais coragem para a nossa vida diária. Então, querido, que Jesus te envolva e te abençoe hoje e sempre. Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria renovada aceitar o convite de aqui estar entre amigos queridos, como a Érica falou. A gente se sente tão feliz nesta casa, aprende muito com todos os trabalhadores que já despertaram para a obediência, para os deveres, dos valores eternos, e nos dão um exemplo de colaboração, de acolhimento e de amor para todos que aqui chegam. Então, para mim, é uma grande alegria poder estar aqui novamente. O tema escolhido de hoje é o despertar do Espírito. Despertar, acordar o nosso espírito imortal para as verdades eternas. É engraçado, eu estava sentado ali e pensando, muitas vezes, todos nós não enxergamos as verdades, os convites de Jesus, que a todo momento estão estampados, estão escancarados à nossa frente, em forma de infortúnios, em forma de dor, em forma de ingratidão, de ofensas, de abandono, de solidão, nos convidando a interiorizarmos os valores eternos. É um convite de Deus para a nossa vida, nos selecionando, nos chamando, nos trazendo a mensagem de que todas as bênçãos, todos os valores imortais já estão dentro de cada um de nós. Deus semeou em cada um de nós esses valores eternos. Então Ele nos convoca a uma interiorização. Como diz Divaldo Franco em suas palestras: homem, entra na floresta de si mesmo, interiorize, e aí você vai descobrir essas belezas imortais. Do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. O deserto do Atacama, no Chile, é um dos mais áridos e altos do mundo. Atualmente ele pode ficar anos e mais anos sem qualquer precipitação atmosférica, porém de tempos em tempos um fenômeno muito interessante acontece. Suficientes quantidades de água permitem que as sementes que estavam adormecidas no seco do deserto possam despertar, voltar à vida e florescer por um curto espaço de tempo na primavera. São mais de 200 tipos de flores, cores mil, um desabrochar belíssimo e inesperado em meio a terras tão áridas. As sementes que ficavam adormecidas por muitos anos estão especialmente adaptadas
para essas condições extremas e assim podem voltar à vida pelas chuvas que as acordam, convertendo o deserto numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno como deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma de cada um de nós. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação, as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos relutantes, que somos todos nós, teimosos, que na agonia e tristeza profundas ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará um tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança não lhes traz felicidade alguma. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Notícia boa que a doutrina nos dá: todos temos jeito, todos temos jeito, todos somos deuses potenciais. Quem escolhe o momento de desabrochar somos nós. Chegará o tempo em que veremos o deserto do planeta Terra ainda tão sofrido, tão seco, florescente por completo. Seremos nós, espíritos bons, que modificaremos a paisagem deste planeta, passando a chamá-lo de terra florida. Logicamente que a doutrina espírita, ela não fornece uma fórmula milagrosa, uma fórmula determinada, uma fórmula enfaixada para determinar, para direcionar esse despertar de cada um. Todos nós criamos o nosso destino e temos cada um as nossas provas, as nossas semeaduras, e cada um vai escolher o momento individual de despertar. Nos diz Joana de Ângeles, automatizado pela mídia. Ninguém gosta de celular aqui, né? Ninguém usa celular quase, né? Ainda bem. Que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico. Não que o celular não seja bom. Joana de Ângeles é a psicóloga do Espiritismo. Então ela diz que, autorizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador para os sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devoram. Somos, sem perceber, manipulados, iludidos, enganados, como diz lá no norte, engabelados. Desde o momento que acordamos, somos direcionados para caminhos que não conduzem a lugar nenhum. Temos todo o tempo do mundo, mas nos falta tempo
para enxergar as grandezas de que somos revestidos e as grandezas da criação que estão na nossa cara, como diz assim, e nós não enxergamos. Prossegue Joana de Ângeles. Na rampa escorregadia da ilusão, vez que outra tenta segurar-se nas bordas do resvaladouro que o arrasta, raramente conseguindo erguer-se. Quanto mais sorve esse gozo abrasador, mais esfaimado se encontra de alimento que o nutra. É como disse o mestre: quem beber desta água, daquele poço de Betesda, mais sede terá. É aquele que bebe a água do Evangelho, que segue os ensinamentos do mestre, esse sim saciará a sua sede. Desamparado pela fé religiosa, que lhe oferece cerimônias complexas, de cunho meramente social, objetivando a promoção do ego, em detrimento do eu profundo, afasta-se do psiquismo divino, sua origem e sua meta. O túnel pelo qual jornadeia, rajado de sombras e escorregadio, parece-lhe não oferecer alternativa de mudança do comportamento, qual se fosse uma correnteza que o arrasta irresistivelmente no rumo do desconhecido. Joana faz uma paródia agora. César oferecia o circo e dava o pão. O que na atualidade se faz diferente, brindando-se apenas o ardor dos desejos, os trejeitos da vulgaridade, e nenhum alimento é oferecido. O conhecimento do Espírito como realidade básica da existência orgânica faculta o entendimento efetivo dos objetivos que devem ser buscados durante a vilegiatura carnal, etapa necessária ao processo de evolução, por cujo meio desabrocham os germes da sabedoria e do amor nele vigentes. A descoberta do espírito, a valorização do espírito imortal, alarga os horizontes existenciais, dando-lhes objetividade e funcionalidade, idealismo e libertação dos atavismos da ignorância e da presunção. As questões nobres da existência têm sido substituídas pelas soluções simples, apresentadas pelas máquinas devoradoras, que facultam, como eu falei, mais tempo a todos, que não obstante, continuam com carência de espaço físico e mental para refazimento e renovação emocional. Fala-se muito, sem dizer-se nada, enquanto se ouve muito barulho, sem participar-se de coisa alguma. Como dizem os livros, o barulho é dos homens, o silêncio é de Deus. Os indivíduos são diferentes entre si. 8,5 bilhões de espíritos encarnados, bilhões de espíritos encarnados, cada um diferente do outro. Portanto, somos diferentes entre nós, em razão do processo evolutivo. Criamos cada um o seu próprio destino, apresentando tendências e comportamentos
e necessidades específicas. Como dizia Giordano Bruno, um dos mártires condenados pela Inquisição, é a prova de uma mente inferior o desejar pensar como as massas ou como a maioria, somente porque a maioria é a maioria. A verdade não muda, porque é ou não acreditada pela maioria das pessoas. Prossegue Joana. A perda do seu espaço, o medo, a insegurança ameaçadora, a busca para as fortalezas domésticas, a ansiedade, a desconfiança, afastam o indivíduo de si mesmo. Desidentificam-lhe os objetivos fundamentais da existência. Joana nos aconselha agora da seguinte maneira: seria ideal que cada pessoa, a seu modo, conforme a sua possibilidade, tentasse, em alguns momentos do dia, a solidão. Em um lugar silencioso, mágico pela sua simplicidade, contato com a natureza, com o mar, com o luar, enfim, nós não podemos nos permitir ficar muito tempo sem contemplar que seja a natureza, um pássaro, algo que nos traga um refazimento, um autoencontro conosco mesmo. A inevitabilidade do recolhimento interior, a fim de encontrar-se a sós, em silêncio, deve constituir um processo terapêutico valioso e urgente para libertar a criatura do aturdimento em que se encontra. O maior tesouro que possuímos é a identificação desse eu, esse eu grandioso, imortal, dotado de todas as sementes, de todas as potencialidades do processo evolutivo, dotado das leis de Deus gravadas na sua consciência. Sois deuses, disse o Mestre. Por isso, é necessário que entendamos que as verdadeiras maravilhas que nós estamos buscando fora, Divaldo até brinca em suas palavras: homem, entra na floresta, se volte para o seu interior. O maior tesouro, portanto, como diz Joana finalizando, é a identificação, o encontro, a descoberta desse eu, com todos os conteúdos vitais que conduz à aquisição, que somente é lograda mediante ingentes sacrifícios. Se fosse fácil nós nos encontrarmos esse eu interior, esse Cristo interno que está para ser interiorizado e que nos possibilitaria a descoberta de nós mesmos, se fosse fácil, nós não estaríamos todos nós hoje no mundo de provas e expiações. Nós ainda não logramos essa descoberta. Estamos tentando, só que o nosso passado ainda nos arrasta para o lamaçal. Como diz Joana de Ângeles, nenhuma alma jornadeia na terra sem a presença da dor. Nenhum espírito avança para a luz sem conduzir dificuldades enleadas nos pés. Nenhum ser ascende para Deus sem a travessia do Pantanal, onde se demoram os homens. A criatura necessita constantemente indagar de si mesmo, Emmanuel. Necessitamos indagar a nós mesmos diariamente. O que faço? O que eu estou fazendo? O que buscais? Como o Fernando leu no início ali. O que eu desejo da minha vida, deste momento? A que propósitos eu atendo?
e a que finalidades se destina a minha existência? Eu preciso descobrir esse despertar, esses objetivos, essas finalidades da minha existência, e cada um irá descobrir a sua maneira. A doutrina não oferece uma fórmula, como uma receita de bolo, para que cada um possa seguir. Cada um irá descobrir esse despertar, a finalidade da sua existência, sozinho. É interessante que esse despertar, essa finalidade que cada um vai se dedicar, ela começa das coisas mais simples que nós imaginamos. Não começa com grandes projetos. Eu começando a fazer o simples, o básico, que começa a partir de um sorriso, de conversar com as pessoas, olhando no olho das pessoas. Começa a partir de um abraço, de uma gentileza, de eu levantar de manhã, olhar para o meu espelho e dizer, sorrir, se alegrar, agradecer por tantas bênçãos que eu já tenho e que eu estou esperando que o grande milagre aconteça, se Deus já depositou em nós esse grande milagre da nossa existência. Lembrando que somos hoje, como eu falei, 8,5 bilhões de pessoas aproximadamente, sendo que 24, 25 bilhões de espíritos aguardam na erradicidade a oportunidade de tomar um corpo, como nós temos, para poder aprimorar, lapidar, despertar, reformar-se o seu espírito. Oportunidade que cada vez se torna mais difícil para eles. O desespero que eles não encontram, que é como nós temos hoje a possibilidade de termos um corpo. Portanto, a vida é muito mais do que comer, dormir, procriar. Existe um sentido psicológico que cada um, através dessa busca interior, dessa busca, nós encontraremos esse despertar. Muitos renomados autores falam que, como Viktor Frankl, eu encontrei o meu objetivo de vida, encontrei o meu despertar, ajudando as outras pessoas a encontrarem os seus objetivos. Ou seja, a partir do dedicar-se ao outro, como o Espiritismo fala, através da caridade, eu encontro a minha alegria, eu encontro o meu despertar, eu encontro o meu caminho, a minha transformação. Eu sozinho não tenho nenhuma possibilidade de promover esta alegria que virá da alegria dos outros. Diz Emmanuel, faz-se indispensável examinar-se, como diz Agostinho no Livro dos Espíritos. A cada noite eu faço um exame do que ocorreu no meu dia. Agostinho nos convoca ao autoconhecimento. Faz indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear, comandar o próprio caminho. O que faz? O que buscais? Que queres que eu seja, Senhor? Como disse Paulo no deserto, que queres que eu faça, Senhor? A obra de cada um, diz Paulo, se manifestará. Paulo 3,13. Que lhes pede a existência fragmentária? Qual é o convite que a vida está me convocando e eu não estou enxergando? O que a vida está me pedindo? Lógico que esses convites virão de maneira sorrateira, de maneira que nós
muitas vezes não percebemos. Às vezes um socorro a um familiar, a um vizinho, uma oração para uma pessoa que está necessitada. Enfim, eu tenho 1001 maneiras de promover esse meu despertar, de começar a pensar um pouquinho mais na alegria dos outros. E muitas vezes eu não enxergo. O fim da nossa passagem no mundo, nos diz Emmanuel, é aquisição do espírito de serviço. O fim da nossa passagem no mundo é aprendizado, é aquisição do espírito de serviço. Muitas vezes nós alegamos tantas coisas para não se engajar, para não dar o braço a torcer nessa caravana da fraternidade que nos convoca a deixar de pensar em ser servidos e se engajar no servir. Aqui nessa casa abençoada, um simples voluntário que possa estar lá na frente acolhendo as pessoas com um abraço fraterno, um muito bem-vindo, né? Pessoa que chega a primeira vez, e chega meio assustada ainda, com medo dos espíritos até, né? Chega uma pessoa sorrindo, um abraço, seja bem-vindo, né? Isso aí já pode fazer a diferença. Então, a busca desse espírito de serviço, de procurar se engajar nessa grande corrente de servidor do Mestre Jesus, é a obra de seu aperfeiçoamento. Através de labores duros e persistentes, não espere nenhum tipo de elogio, não espere nenhum tipo de retribuição, não espere nenhum tipo de agradecimento de quem quer que seja, daquele bem que você faça, daquele trabalho desinteressado, daquele espírito de serviço que você decide fazer. Não espere nenhum tipo de reconhecimento. É o trabalho desinteressado. É aquele trabalho que você faz por amor, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Lembrando que quem te enviou ao trabalho, quem te deu a vida na terra, está observando com olhares atentos o teu esforço, a tua vontade. Cumpre o teu dever. Lembrando que, como diz Leon Denis, eu não consigo subir a falar sem falar em Leon Denis. Nós temos à nossa disposição inúmeras potências da alma. E essas potências da alma eu preciso entender. Quando se fala em potência, é algo, digamos assim, determinante, positivo, esclarecedor, que vai nos ajudar nesse despertar do espírito. A vontade, a consciência, o pensamento, a dor, a revelação pela dor, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o livre-arbítrio, o amor. São potências da alma que eu não posso desconhecer, porque eu me utilizando dessas potências que Leon Denis cita em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai me ajudar bastante nesse despertar. Será um roteiro valioso que eu utilizarei para que eu possa despertar o meu espírito através das potencialidades. Assim como as sementes do deserto que jaziam adormecidas, nós também iremos florescer, iremos descobrir esse potencial valioso que temos, no sentido de valorizar não só o espírito imortal, mas também os valores da existência que nós podemos
compartilhar com todos. Nos diz Sêneca: não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se ela for bem empregada. Como dizia o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Não basta simplesmente acordar. É necessário saber que, mesmo havendo as vicissitudes, as tribulações, as dificuldades que todos nós muitas vezes enfrentamos, é necessário prosseguir para o alvo. É necessário que eu tenha um sentido psicológico na minha vida, um objetivo, uma meta, para que eu possa prosseguir. Emmanuel, comentando Paulo, nos fala, dentro do tema do despertar, sobre os aguilhões. O caminho evolutivo está repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. As criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Os aguilhões é tudo aquilo que nos incita, que nos convoca a agir, a prosseguir, a caminhar, a despertar, a continuar prosseguindo para o alvo. É um estímulo, e esse estímulo virá muitas vezes através de uma dor, através de um infortúnio, através de um incômodo, de um prejuízo, de uma ingratidão, as vicissitudes, todas elas, como diz o apóstolo Paulo, não recalcitrem, não se revolte, não se rebele contra os aguilhões. Muitas vezes aquilo que nós chamamos dificuldades, empecilhos, é Deus te mostrando que é necessário voltar-se para você, descobrir esse eu interior, perante a nossa inércia, a nossa acomodação. Até antes de vir para cá, hoje eu vi uma frase bem interessante na internet: ostra feliz não produz pérola. Ostra feliz não produz pérola. Para a ostra produzir uma pérola, é necessário que se fira ela, coloque um grãozinho de areia dentro dela, para que ela possa formar a pérola. Ou seja, Deus, quando nós nos acomodamos na nossa zona de conforto, paramos de ter interesse pelos estudos, pela caridade, pelo engajamento na obra do Mestre, Deus nos dá recursos de despertar, para que nós acordemos, saiamos da zona de conforto e passemos a buscar a convivência em grupo, o fortalecimento, o compartilhar os dons com todas as pessoas. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo medido. Analisa a tua vida e verifica e situa os teus aguilhões, abençoados aguilhões, e não te voltes contra eles. Abençoa as nossas dores de cada dia. André Luiz, sob o título Acordemos, nos diz: enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidando
esquecendo a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos. Acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa sem proveito para a nossa vida. Porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna, quando ele fala alma eterna, a gente subentende que é alma imortal, eterno só Deus, né? É aquela que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. Agora, vamos parar um pouco e ver somente através desses três espíritos redimidos que nos ajudam na doutrina: André Luiz, Emmanuel e Joana de Ângeles. Somente esta série, se nós nos debruçarmos uma paginazinha por dia, André Luiz, Chico Xavier, Emmanuel, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, nós traçaremos um roteiro de despertar no nosso espírito, nos convidando ao cumprimento dos deveres, nos despertando para os valores eternos que estão ali escritos. Não há nada de novo sob o sol. De novo, é somente a nossa má vontade de não buscar o nosso despertar. Sob o título Disciplinas da Estrada, Emmanuel nos dá a seguinte orientação: sem dor, repetindo, sem dor, sem os aguilhões, não teríamos avisos edificantes, e sem obstáculos, ninguém adquire experiência. É necessário que haja as quedas, é necessário que haja a dor, é necessário que haja o sofrimento, é necessário que haja a ingratidão, o desprezo, para que eu possa descobrir, despertar para valores eternos. Perante o sofrimento, não te abatas, não te esmoreças, e sim procura a mensagem construtiva de que todo sofrimento é portador. No prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito de Verdade nos traz a seguinte mensagem: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta para receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Estamos vivendo um verdadeiro movimento revolucionário, em que os ditos mortos vêm até os ditos vivos para nos fazer enxergar as verdades eternas. Como diz André Luiz, estamos diante do Consolador prometido, estamos diante do movimento libertador de consciências e corações, um movimento conscientizador, um movimento libertador. O Cristo, o Consolador prometido, não é o Cristo solucionador, ele é o Cristo esclarecedor, é o Cristo que vem para nos esclarecer através dos seres espíritos redimidos que conseguiram despertar para as verdades eternas, e em nome do Cristo
eles vêm até nós por amor, para nos fazer despertar, dependendo somente de nós, esse esforço, essa vontade, para que possamos definitivamente sair da sombra dos impulsos primitivistas que nos rodeiam. Ainda, como diz Emmanuel, estamos permanentemente nos resvaladouros do erro, cristalizando diariamente, a todo momento, atitudes em desacordo com as leis eternas. Enquanto não descobrirmos o propósito de Deus para a nossa vida, através da conquista da verdade, o nosso despertar não acontecerá. Portanto, finalizando, em face da extensa bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações que tentam nos desviar do caminho ainda nos alcançam. Eu finalizo com uma frase que serve de alerta para todos nós. Porque há mais morte no caminho humano do que no próprio sepulcro. Para onde vos dirigir, procurando a revelação da verdade. Estendamos braços vivos e corações ardentes aos nossos irmãos anestesiados no leito da improdutividade suntuosa ou no altar efêmero das fantasiosas prerrogativas. Desde o primeiro instante da Boa Nova, há mais de 2000 anos, da Boa Notícia, da Boa Nova, Jesus vem estimulando a mente das criaturas anestesiadas nos convencionalismos da terra para a luminosa aquisição da glória divina, Emmanuel. Somente com essa frase nós poderíamos dizer que já ganhamos o nosso dia. Desde o primeiro instante da Boa Nova, da Boa Notícia, Jesus vem estimulando a mente das criaturas anestesiadas, adormecidas nos convencionalismos da terra para a luminosa aquisição da glória divina, Emmanuel. Acorda e luta, acorda enquanto é tempo e atende à vida, levanta-te e prossegue, de alma erguida a celeste visão. Foge a escura mentira do repouso. Ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a quietação. Carmen Sinira, Cartas do Coração. Maria de Magdala, caindo em si, despertando sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Paulo, aliás, estou devolvendo hoje, depois de uns meses aí, Paulo e Estevão, confia-se a desvairar da paixão contra o cristianismo, mandava apedrejar os cristãos, perseguindo, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se um dos mais brilhantes colaboradores do espiritismo cristão. Então era isso, meus amigos. Nós sabemos que a nossa caminhada ainda é lenta,
todos nós, que o nosso despertar ainda está distante, bem o sabemos, mas é necessário prosseguir, é necessário buscar, caminhar, bater para que a porta se abra. Não desistirmos da caminhada, formando uma fé raciocinada e inabalável, para que possamos conquistar essa tão sonhada reforma íntima, esse despertar do espírito imortal, para que essas potencialidades que jazem adormecidas possam eclodir, florescer, frutificar, promover a alegria dos outros nos corações anestesiados. Neste momento, fechemos os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus, fonte perene de toda inspiração, toda graça, toda glória ao Mestre Jesus e a esses espíritos redimidos, benevolentes, sábios, que a todo momento nos inspiram, nos intuem, nos ajudam, nos fortalecem, para que nós possamos promover o nosso despertamento. Necessário caminhar, necessário ter objetivos, necessário consolidar uma fé raciocinada e inabalável para suplantar, para resistir aos embates que sempre chegarão. Quanto mais eu subo a escada evolutiva, quanto mais eu procuro me melhorar, mais pedradas irei receber, mais açoites virão, mais tempestades se aproximarão. Aqueles que decidem seguir o Cristo, seguir a porta estreita, não esperem uma vida fácil, não esperem uma vida de comodidades, de acomodação, de repouso exagerado. É necessário testemunhar também, cada um de nós, como o Mestre fez e exemplificou. É necessário também carregarmos a nossa cruz, mas sempre com entusiasmo, alegria e resignação. Obrigado por este momento, por esta oportunidade de aqui estar, e que Deus abençoe a todos nesse despertar.